Glória a Deus. Já estamos quase aqui na reta final, né, dos nossos estudos aqui sobre as cartas às 7 igrejas, da Ásia. Que Deus abençoe cada um de vocês que tem acompanhado. Muito obrigada, meus irmãos queridos. Glória a Deus, né? E a todos aqueles que porventura passarem aqui, por esse vídeo, assistam, né? Ouça a palavra do Senhor. Como a gente sempre costuma fazer, irmãos, a gente começa, né, os vídeos assim em oração. Glória a Deus. Deus amado e querido, Pai celestial, tu és maravilhoso, Senhor. Só tu és digno, Senhor, de louvor, de adoração. Nós te adoramos, Senhor. Eu te peço agora que o Senhor abençoe cada vida, Senhor, que assistir esse vídeo, que passar por aqui, Senhor. Que o Senhor esteja, Senhor, derramando bênçãos sobre a vida, sobre as famílias, salvando, libertando, operando, Pai. Tu és um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Senhor, abençoa agora, Senhor, a ministração da tua palavra, que tua palavra, Senhor, entre nos nossos corações, Senhor. No nome de Jesus eu te peço. Muito obrigada, Senhor. E fala conosco através da tua palavra, fala através das nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos falar agora a respeito, irmãos, da carta à igreja de Filadélfia, tá? Ela se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 3, do versículo 7 até o versículo 13. Nós vamos ler, em seguida a gente vai estar comentando ali os versículos como a gente costuma fazer. Que Jesus esteja falando com cada um de vocês, né, meus irmãos? Que o Senhor esteja abençoando vocês ricamente. A igreja de Filadélfia é uma igreja muito abençoada. Assim como a igreja de Esmirna, Filadélfia são as únicas igrejas que não são criticadas, né? Esmirna e Filadélfia. As demais, elas vão receber de Jesus críticas, elogios, tá? E instruções, tá? A única igreja que não é elogiada vai ser a igreja de Laodiceia, que é a última carta que a gente vai estar falando a respeito, né? Que não vai ser elogiada. Depois a gente vai descobrir por quê. É que a gente não esteja nesse meio, em nome de Jesus. Porque, como eu já falei anteriormente, as cartas às igrejas da Ásia, elas significam também para os nossos dias uma exortação de Jesus. Isso se aplica a nós também. Porque muitas vezes nós falhamos enquanto igreja por termos certas práticas. E Jesus aqui está dizendo para as igrejas o que, olha, não faça tal coisa. Né? Ele também está dizendo elogio, ó, faça isso é bom. Mas ele também, quando é algo ruim, o Senhor exorta, o Senhor critica, o Senhor fala, porque Ele quer que todos nós nos arrependamos dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas fraquezas. O Senhor não quer que a gente se perca, Ele quer que todos nós sejamos salvos. Como a gente falou anteriormente, né, na carta à igreja de Sardes, aqueles que mantiverem as suas roupas limpas, porque existe um remanescente, e esses que mantêm as suas roupas limpas, lavadas pelo sangue do Cordeiro, que se mantém com uma vida de obediência, de temor a Deus, né, de obediência à palavra do Senhor, essas pessoas não terão o seu nome riscado do livro da vida. Então, nós corremos o risco de termos o nosso nome riscado. Ah, uma vez salvo, para sempre salvo? Não, irmãos. Uma vez salvo, procure se servir a Deus com fidelidade. Procure se manter fiel. Porque se você não se manter fiel e não for vigilante, você pode ter o seu nome riscado do livro da vida. Porque aí as suas vestes ficarão manchadas. E gente com veste manchada não herda o reino de Deus. Ah, isso é porque Deus não é bom? Não, Deus ele é muito bom. E o tempo todo ele está nos advertindo para que a gente possa ter uma vida correta diante deles. Ah, então é muito difícil a gente ir para o céu. Não, irmãos. Não, o que Jesus exige de nós é uma vida de humildade diante dele e uma vida de arrependimento sincero. Porque a um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Deus, ele conhece o coração, assim como ele conhecia o coração do povo da igreja de Sardes, porque o Senhor, eles tinham uma aparência até, eles tinham uma aparência, mas Jesus conhecia aquela igreja intimamente. Então Deus, ele nos conhece intimamente, ele sabe exatamente o que está no teu coração. Então, procure, irmãos, manter uma vida de pureza, uma vida em que você examine-se, Senhor, eu estou falhando em algo, deve ter alguma coisa errada em mim, me limpa, Senhor. Tira, Senhor, as minhas fraquezas, as minhas debilidades, as minhas iniquidades, os meus pecados. Porque como o salmista diz lá no Salmo 51, contra ti somente pequei e fiz o que é mal aos teus olhos. Mas o salmista também fala, Senhor, purifica-me e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Então o Senhor, ele quer te limpar, irmãos. Mas isso é necessário que arrependimento sincero. Nós precisamos nos arrepender. Glória ao nome do Senhor. Então, a igreja de Filadélfia, que até o nome Filadélfia quer dizer amor fraternal. É interessante, né?
essa igreja, ela vai ser uma igreja elogiada pelo Senhor, assim como a igreja de Esmirna. Cada uma com a sua característica, né? Cada uma com a sua característica. Glória ao nome do Senhor. Vamos falar então a respeito ali de Filadélfia. Apocalipse capítulo 3, versículo 7 diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás e aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória ao nome do Senhor. Então, aqui, nessa carta a Filadélfia, né, Jesus, ele é aquele que tem poder para abrir portas, para fechar portas, né? Ele pode fazer o que melhor lhe apraz. O Senhor, ele tem o controle de todas as coisas. Tudo está nas mãos do Senhor. Glória ao nome do Senhor. A igreja de Filadélfia, irmãos, era uma igreja fiel, era uma igreja que guardava a palavra de Jesus e elas suportaram as tentações e provocações do mundo. Então, isso representa que aqueles crentes que, mesmo em meio à tribulação, às tentações, às provocações do adversário, elas estão ali sendo fiéis a Jesus, né? E por isso Jesus promete o livramento. Interessante, irmãos, que essa promessa de livramento, ela vale para todo mundo que obedece a palavra do Senhor. Não quer dizer, no entanto, que nós estaremos livres de aflições. Não, nós teremos aflições. Jesus falou que no mundo tereis aflições, nós teremos aflições, mas credes em mim, eu venci o mundo. Então, através de Jesus, do poder dele, do Espírito de Deus, nós podemos ter vitória com relação às nossas aflições, às nossas dificuldades. Então, o livramento do Senhor não quer dizer que ele vai te livrar e te isentar de ter algum tipo de aflição, algum tipo de sofrimento, mas ele vai te dar vitória nisso. Essa é a grande promessa do Senhor, né? De nos dar vitória. É uma promessa que vale para quem obedece a palavra do Senhor. No versículo 7, diz assim: Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, isso diz o que é santo. Jesus é o santo, o verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Essa chave de Davi significa o quê? O acesso ao reino, que Davi foi rei. E Jesus, ele está na árvore genealógica, ele é descendente, ele é da raiz de Davi. Então, Jesus tem a chave de Davi, significa que Jesus tem a chave, o acesso ao reino. Glória a Deus, né? Jesus conquistou isso com a morte dele na cruz, com a ressurreição. Jesus venceu a morte e tomou de Satanás essas chaves, né? Então, hoje, Jesus tem a chave da morte e Jesus tem a chave também do reino dele. Glória ao nome do Senhor. Por isso, Jesus é aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre. Tudo está no controle do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa igreja de Filadélfia que se manteve fiel é uma igreja que sofreu perseguições, sofreu afrontas, mas ela, mesmo sendo uma igreja que se sentia fraca, né, dizendo que tinha pouca força, ela se manteve. Por quê? Porque ela entendeu que ela dependia de Deus. Então, muitas vezes, irmãos, nós nos encontramos muito fracos, enfraquecidos pelas dificuldades da vida, pelas circunstâncias, mas nós temos um Deus que nos fortalece, que nos ajuda. Quantas vezes nós passamos por situações que a gente pensa que vai morrer, a gente até fala assim: eu vou morrer, me leve então, porque eu vou morrer. Mas, irmãos, o Espírito de Deus, ele nos conforta, nos consola e nos tira daquela situação. Sabe por quê? Porque quando nós dizemos: Senhor, eu não suporto, eu preciso da sua ajuda, na nossa pequena força, o Senhor vai lá e nos atende. Glória ao nome do Senhor. No versículo 8 diz assim: Eu sei as tuas obras e que diante de ti pus uma porta aberta. Aqui a Bíblia não diz que porta que era essa, mas Jesus está dizendo que não importa a porta, irmãos. O que Jesus está dizendo é que ele vai abrir a porta para você, ele vai manter essa porta aberta. Enquanto você estiver na presença dele,
se humilhando diante dele, dizendo que você depende dele, a porta vai ficar aberta para você, a porta do reino está aberta. Então, embora ele não diga exatamente que porta, mas nós podemos entender a porta do reino, a porta das bênçãos, a porta da vitória, a porta das conquistas, a porta da vitória em Cristo, a porta da redenção. Ele vai manter aberta enquanto você buscar a face do Senhor. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. O que Jesus quer é que você guarde a palavra dele e obedeça a palavra dele. E se você fizer isso e não negar o nome do Senhor, né, não ser aquele crente agente secreto que ninguém sabe que você é cristão, porque você não tem nenhuma prática que demonstre isso, você vive do mesmo jeito que o mundo vive. Olha o que Jesus admoestou na igreja de Sardes. Era um povo que vivia de aparência e um povo que muitas vezes estava se deixando influenciar pelo mundo. Nós não podemos nos deixar influenciar pelo mundo. Nós não podemos negar o nome de Jesus, porque quando nós deixamos o mundo entrar na igreja e nas nossas vidas e fazer parte das nossas práticas, nós estamos negando ao Senhor. E isso é um perigo, irmãos. É isso que vai fechar a porta para você. No mundo espiritual, as portas das bênçãos, das vitórias, elas só se fecham para o crente quando nós negamos o nome do Senhor, quando nós não praticamos a palavra do Senhor e quando nós não cumprimos aquilo que Jesus quer que a gente cumpra. No versículo 9, eis que eu farei os da sinagoga de Satanás e aos que dizem judeus, mas mentem, né? Haviam aqueles que estavam dizendo que eram convertidos, que tinham aceitado Jesus como Messias, mas não era verdade. É, nós precisamos, irmãos, ter uma circuncisão no coração, uma transformação no coração. Por isso que quando teve aquelas intrigas lá entre Paulo e outros, né, outros cristãos ali, acerca, né, outros líderes, acerca da circuncisão, que eles achavam que os gentios que se convertiam a Cristo tinham que se circuncidar para fazerem parte, né, tinham que fazer os ritos mosaicos. Paulo vai dizer que não. Vai dizer que não. É claro que um judeu, quando ele aceita Cristo, ele vai continuar sendo e judeu e vai ter as práticas da cultura dele. Mas um cristão, ele não tem que adotar práticas judaizantes para dizer que foi lavado pelo sangue do Cordeiro, porque quem nos purifica é o sangue de Jesus. E a circuncisão que nós precisamos é uma circuncisão interna. Então, por isso que Jesus, ele não está vendo o que está externo, porque a circuncisão era uma marca externa. O que Deus quer é uma marca interior. Então, aqueles que até tinham uma aparência, até tinham, às vezes, a marca, né? Eram circuncidados, estou praticando a lei, mas interiormente eles não conheciam Jesus, eles não tinham sido lavados, aceitado o sacrifício de Jesus. E isso acabava fazendo com que eles fossem o quê? Pessoas que Deus não estava se agradando e que vão ser chamados aqui de sinagoga de Satanás. Né? Porque não estava adorando a Deus em espírito e verdade, não tinham passado por uma regeneração, uma circuncisão do coração. Aí o que, que o Senhor fala? Para esses aqui que estavam oprimindo o povo de Filadélfia, que era um povo fiel, Jesus fala que ó, eles vão honrar você. Aí você vai dizer, não, peraí, mas o pessoal, o povo judeu vai honrar os crentes de Filadélfia? Como que é isso? A adoração tem que ser para Jesus. É claro, irmãos, a adoração é para Jesus. O que Jesus está dizendo aqui é que aquelas pessoas que estavam ali desonrando aqueles que eram fiéis, aí vamos trazer isso para a nossa realidade. Aqueles que muitas vezes nos ridicularizam, que nos oprimem, vai chegar num ponto, quando nós estivermos lá no grande julgamento de Deus, que eles vão dizer o quê? Nossa, nós podíamos fazer parte daquele grupo ali que é os benditos de Deus, e nós estamos agora aqui apartados. Então, é nesse sentido, irmãos. Aquele povo vai chegar num ponto que eles vão saber que eles ficaram no caminho errado e que nós estamos no caminho certo. Era um povo que seguia Deus de verdade, que adorava a Deus com fidelidade. E eles vão ter que honrar esse povo. Ó, adorem prostrados aos teus pés, para que saibam que eu te amo. Na verdade, essas pessoas vão se prostrar diante de quem? Diante do Cordeiro, né? E a igreja vai estar junto com o Cordeiro. E a igreja vai estar ali junto com o Cordeiro. Nós vamos estar ali junto com o Cordeiro. Glória a Deus. Nós vamos estar ali. E aí eles vão ter que honrar o Cordeiro, vai dizer digno é aquele. Digno é aquele. E nós vamos estar com aquele que é digno. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. É, no versículo 7, como eu já falei, então Jesus ele tem autoridade e acesso ao reino. E aí, se você quer ter acesso também, você precisa fazer parte do reino de Deus, e para isso você precisa ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Cordeiro. Só Jesus, irmãos, é capaz de abrir e fechar as portas. Só Jesus garante para nós o acesso ao reino dele. Glória ao nome do Senhor. Jesus, ele conhecia, no versículo 8, né, nós já falamos, as obras dos crentes de Filadélfia. Eles eram crentes
fiéis, mas eles sentiam-se muitas vezes incapazes, fracos e sem condições de cumprir os deveres dele. Olha como é que eles eram humildes, né? Eles diziam: Senhor, a gente não tem condição. Jesus sabia disso. É isso que Deus quer de nós, irmãos, que a gente diga para ele: Senhor, nós não temos condições de fazer parte do teu reino, mas tenha misericórdia de mim, me limpa, Senhor. Eu creio em ti, eu creio no poder da tua palavra. Me ajuda a cumprir os teus mandamentos, a guardá-los no meu coração. Perdoa as minhas falhas, Senhor, as minhas fraquezas. Eu sou fraco, eu sou carente de ti. Então, os cristãos de Filadélfia, mesmo sendo fiéis, eles estavam ali aos pés do Senhor, né, proclamando isso. O Senhor, quando ele fala que vai manter as portas abertas, ele vai garantir para a gente, irmãos, o acesso às oportunidades de comunhão com ele. Ele mantém essas portas abertas para todo aquele que nele crê. Então, se você crê em Jesus, se você ainda não creu, mas está crendo agora, está ouvindo essa mensagem e está crendo, saiba que a porta está aberta para você. Basta você querer entrar. Assim como Jesus diz assim, ó, eis que estou à porta e bato do teu coração. Você precisa abrir a porta do teu coração para que o reino de Deus e a porta do reino de Deus também se abra para você. Jesus ele diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus quer que você abra a porta do seu coração para que ele possa entrar e abrir a porta do reino para você e deixar essa porta escancarada. Glória ao nome do Senhor. Jesus ele garante que a porta fique aberta. Basta que você peça isso ao Senhor. A pouca força que Jesus fala aqui, talvez se refira, né? A gente não sabe ao certo, podia ser a quantidade de membros, talvez não fosse uma igreja com muitos membros fiéis, assim, né? Melhor dizendo, né? Não fosse uma igreja tão grande, né? Tão imponente, né? Como outras igrejas que eram ricas, né? Poderosas e tal, mas que Jesus vai demonstrar: vocês têm dinheiro, vocês são ricos, mas vocês no fundo são pobres. Não, Filadélfia era uma igreja que talvez não fosse tão grande nessa parte, né, material, mas era uma igreja que, embora demonstrasse pouca força, talvez fossem muito humildes, né, servindo ali a Jesus, mas talvez tivesse uma outra limitação, não sabemos ao certo qual era essa limitação, mas nós dependemos, irmãos, devemos depender da força de Deus. Nós devemos depender, assim como Filadélfia tinha uma limitação, nós também temos limitações, mas nós precisamos fazer como aquela igreja de Filadélfia, que sabia das suas limitações e da sua pouca força, mas ela sabia que podia confiar naquele que é fiel, naquele que é verdadeiro, e eles procuravam isso. Então a gente precisa viver como aqueles crentes, né? Os crentes dessa igreja. O nome também é bonito, né? Amor fraternal. A gente precisa viver isso no meio dos nossos irmãos, esse amor fraternal. Porque é muito difícil a gente conseguir tudo sozinhos, irmãos. A gente precisa, às vezes, chorar no ombro dos nossos irmãos, pedir a intercessão deles e também interceder por eles. É recíproco, né? Você dá e você recebe. É assim no reino de Deus. Então, nós temos limitações, por isso precisamos uns dos outros. Precisamos de comunhão com os nossos irmãos. Mas nós precisamos entender que a nossa força vem do Senhor e nós dependemos dele. Glória ao nome do Senhor. E 2 Coríntios 12:9 diz assim: E disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Olha o que Paulo escreve aqui aos Coríntios, irmãos, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Quando nós achamos que estamos fracos, nós somos fortes, mas nós devemos nos alegrar muitas vezes nas fraquezas, porque quando entendemos e percebemos as nossas fraquezas, nós entendemos a nossa dependência, a nossa carência, o quanto precisamos do Senhor e o quanto precisamos nos limpar. Aí você vai continuar se limpando, se lavando com a água do Espírito Santo, com a água, com a limpeza do sangue do Cordeiro, com o Espírito Santo de Deus na sua vida. Aí você vai se limpando. E aí você vai entender que nas injustiças, nas fraquezas, nas perseguições, nas angústias, quando você sofre tudo isso por amor de Cristo e quando você se acha muito fraco, aí é porque você está forte, porque você está entendendo a sua dependência de Deus. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Nós não podemos, irmãos, deixar que aqueles que fazem parte da sinagoga de Satanás, ou seja, aqueles que nos odeiam, né, que nos maltratam, que nos fazem injúrias, que falam mal de nós, que nos caluniam, que nos ridicularizam. Nós não podemos deixar que esse mal nos abata.
Mas nós precisamos entender que, mesmo que tenha toda essa perseguição, nós devemos nos alegrar nisso. Olha como Paulo diz, ó, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Nós temos que nos alegrar nisso, irmãos, porque aí, quando nós nos alegramos, nós entendemos que nós precisamos de Jesus. Muito, 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 nós precisamos de Jesus. E essa dependência que vai nos garantir a vitória contra os nossos inimigos. E aí vai acontecer o que diz na Bíblia ali, né? Que eles vão adorar prostrados aos teus pés, para que saibam que eles vão saber assim, nossa, Jesus ama aquele povo ali. Aquele povo que nós injuriamos, que nós perseguimos, Jesus os ama. E eles agora estão ali, ó, para as bodas do Cordeiro. Glória ao nome do Senhor. 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 Jesus é maravilhoso, irmãos. Jesus é maravilhoso. Ele é a causa, irmãos, de nós não sermos consumidos. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. No versículo 10 diz assim: Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam a terra. Então, Jesus não está dizendo que está nos livrando, como é que eu vou dizer? Nos livrando dessa perseguição, né? Ele já dizendo que vai nos guardar dela. Entende? Você pode muitas vezes passar pela tribulação, pela tentação, mas você vai ser guardado por Jesus, vai ser protegido. Jesus vai te preservar. Por isso que muitas vezes nós atravessamos dificuldades, batalhas muito terríveis, situações muito adversas, tribulações, perseguições, necessidades, enfermidades, lutas familiares, enfim, desemprego, tantas coisas que nos afligem. E nós, às vezes, não somos livrados dessas coisas, irmãos. Não somos. Mas o Senhor diz que Ele vai nos preservar, Ele vai nos guardar. Nós passamos por essas tribulações, mas Ele nos preserva no meio delas. Nós passamos por elas. Ele permite a gente passe por elas, muitas vezes, né? E passamos, como eu falei, fome, perigo, desemprego, necessidades, doenças, tantas coisas que nós passamos. Mas Jesus vai nos guardar, irmãos. Ele vai nos dar vitória sobre isso. Vai nos dar vitória. A vitória, de um jeito ou de outro, ela vai chegar, ela vai se manifestar na nossa vida, porque o crente, ele sempre é vitorioso, em nome de Jesus. Que nós sejamos como os crentes de Filadélfia, que não negaram a Jesus, que guardaram a perseverança, que não desistiram. Então, aqui, ó, guardaste a minha palavra com paciência, perseverança, paciência. Você ser perseverante, ter paciência é isso, né? Você perseverar. Eles guardaram que nós tenhamos isso, guardar essa perseverança e não desistir. Não podemos desistir. Nós temos que nos manter firmes, preservados e guardados na hora da aprovação, porque a aprovação vem. Eu já falei em um outro vídeo, né? Que o dia mau, irmãos, ele chega para todo mundo. Mesmo a pessoa que vive a vida mais pacata do mundo, ai, minha vida é tão boa, não acontece nada, tá tudo certinho, tudo ok. Mas sempre alguma situação adversa vai vir. Mas Jesus, ele nos garante o quê? Ele nos garante nos guardar, ele nos protege no meio da tentação, no meio dessa tentação que há de vir sobre todo mundo. Olha isso aqui, ó. Sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então é uma coisa que faz parte daqueles que habitam na terra. Nós estamos aqui. Só lá na glória que a gente não vai ter nenhuma tentação mais, porque nós vamos estar morando com Cristo, né? Ele é a luz que ilumina a cidade. Na cidade não vai precisar de sol, porque ele ilumina, né? Não precisa de lua nem de sol, porque ele é o brilho da cidade. Ele é a luz que vai nos iluminar sempre. E nós não teremos nenhuma dificuldade ali. Mas agora, irmãos, nós iremos passar por situações, porque a tentação, a dia da adversidade, vem por todo aquele que está sobre a terra. Mas o Senhor promete nos guardar, né, de todo mal. Glória ao nome do Senhor. No versículo 12 diz assim: A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Então aqui o Jesus fala o tempo todo para essa igreja, né? Ele elogia a igreja, né? Vocês guardaram o meu mandamento, vocês, por causa disso, eu vou proteger vocês. O Senhor está dando recompensa, né? Vou proteger vocês. Vocês vão se tornar coluna no templo do meu Deus. Olha, a quem vencer, eu farei coluna. E para todo aquele que vencer. Tanto para os crentes de Filadélfia, quanto para aqueles que se preservarem, né? Todos nós, irmãos, aqueles que se preservarem diante de Deus, que manterem as suas vestes limpas, esse que vencer vai ser uma coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Nós permaneceremos ali com o Senhor. O Senhor escreverá sobre nós o nome de Deus, ó. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que está. Sabe o que é isso? Você vai se tornar
propriedade de Jesus. Significa que você vai pertencer a Ele. Quando fala ali que vai escrever o seu nome sobre você, sobre a sua cabeça, o nome da cidade, você faz parte. Você vai ser propriedade de Jesus ali. É parte dele ali. É gravar você ali, é escrever você ali. Isso significa o quê? A posse de Jesus, você é propriedade. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, lá em 1 Pedro 2,9, que nós somos povo exclusivo, propriedade do Senhor. Nós somos dele, nós pertencemos ao Senhor. O nome escrito gravado pertence a ele, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Repetindo lá, ó, depois leia 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Glória ao nome do Senhor. Nós vamos pertencer a essa cidade de Deus, a Nova Jerusalém. É a noiva de Cristo, irmãos. Apocalipse 21, 2. Vamos ler aqui rapidinho, que já tá ficando longo o vídeo. Eu tento fazer vídeo curto, não consigo. É muita coisa linda para falar da palavra de Deus. Não dá para fazer resumo, irmão. Não consigo fazer resumo. 21, 2 diz assim: E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. Nós vamos morar nessa cidade. Nós vamos morar nessa cidade, irmãos, com o nosso Senhor, glória a Deus. Jesus vai confessar, nos irmãos, abertamente. Mateus capítulo 10, versículo 32 diz assim, ó: Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei também diante de meu Deus, do meu Pai que está nos céus. E aí nós poderemos entrar nessa cidade. E seremos ali como a esposa, ataviada para o seu marido, a noiva do cordeiro. E aí, irmãos, nós vamos ter o nosso nome ali. Jesus vai falar o nosso nome. Ó, mas vai ser um novo nome, porque nós já vimos que tem uma pedrinha branca lá, e Jesus vai dar uma pedrinha branca para cada um de nós. E nessa pedrinha branca vai ter um novo nome. A Kátia não vai se chamar Kátia, o João não vai ser João. Jesus vai dar um nome para cada um de nós. E ele vai nos apresentar para aquele povo ali, ó. Sabe quando é que eles têm aquelas festas de apresentação à sociedade e falam o nome da pessoa, tal? É, é isso que Jesus vai fazer. Olha a honra aí, ó, irmãos. Por isso que Jesus fala ali que nós seremos honrados ali, ó. Vocês vão ser honrados, eles vão se prostrar nos pés de vocês, porque nós seremos príncipes e princesas do Senhor ali, noiva do Cordeiro. Glória ao nome do Senhor, povo exclusivo de Deus, propriedade do Senhor. Irmãos, Jesus, ele vai, no versículo 13, ele fala ali, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele fala, irmãos, que ele virá e ele vai castigar e vai salvar também. Nós devemos ouvir a mensagem do Senhor, estar preparados, devemos nos dedicar ao Senhor e termos, irmãos, um caráter. Não um caráter do mundo, não aquele que se deixa influenciar pelo mundo, mas temos um caráter de Jesus, um caráter que onde você não busca não o tamanho da igreja, porque a gente nem sabe ao certo como é que era Filadélfia. Até pode ser uma igreja relativamente grande, né? Tem umas ruínas lá, mas talvez não fosse uma igreja tão grande assim, ou uma igreja tão poderosa assim, pelo menos aparentemente, mas era uma igreja fiel ao Senhor. E que a gente não olhe para essas coisas, que o tamanho da igreja, que o sucesso, a fama, que isso não seja nada relevante para nós, porque Jesus, ele não busca quem é famoso, o Senhor não busca quem está numa igreja grande, o Senhor não busca quem tem riqueza, quem tem bens na terra. O Senhor busca aqueles que têm uma vida dedicada a Ele. Então, sucesso para Jesus é a gente ser fiel a Ele. Isso que é o sucesso de um cristão. É uma vida de fidelidade ao Senhor, uma vida dedicada ao Senhor. É uma vida de perseverança, mesmo diante do mundo mal, do mundo perdido. Irmãos, que Deus te abençoe. Lembra aquilo que diz aqui, ó, do que o Senhor, ao que vencer, farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Nós nunca mais sairemos da presença de Deus e dessa maravilha que é viver ali com Cristo. Nós andaremos na cidade do Senhor com roupas brancas. Nós teremos um novo nome. O Senhor vai nos apresentar diante daqueles que nos humilharam, que nos ofenderam, que nos perseguiram. Nós seremos honrados diante daqueles, Senhor, irmãos, que fizeram mal contra nós, porque o Senhor está vendo todas as coisas. Nada ficará sem a mão do Senhor, né, agir em favor dos crentes. Tudo está no controle dele, porque o Senhor é aquele que tem a chave de Davi, a chave do reino está na mão do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Que Jesus te abençoe, que essa palavra tenha falado no teu coração. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, muito obrigada pela tua palavra. Que a tua palavra fale no nosso coração, Senhor, a cada dia. Que nós possamos, Senhor, fazer parte desse teu reino, Senhor. Que nós possamos sermos dignos, Senhor, de entrarmos na tua cidade pelas portas, Senhor. Em nome de Jesus, tem misericórdia de nós.
Zela por nós, Senhor, como tua palavra diz, que o Senhor faz isso por nós, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos protege, o Senhor nos faz até sermos honrados diante daqueles que nos ridicularizam, que nos caluniam, que fazem o mal contra nós, Senhor. O Senhor sabe todas as coisas. Protege-nos, Senhor. Protege o teu povo. Abençoa cada irmão. Eu não sei as necessidades do teu povo, mas que, Senhor, supre todas as necessidades, Senhor. Aqueles que passaram nesta hora nesse vídeo, Senhor, que estão com algum problema, Senhor, que o Senhor possa estar resolvendo. Que o Senhor nos fortaleça espiritualmente. Que o Senhor nos abençoe aqui na terra. Que o Senhor nos ajude a sermos crentes fiéis a Ti. Que nós possamos um dia sermos colunas, Senhor, na tua casa, Senhor, no teu reino, junto contigo, reinando contigo ali, Senhor, junto com teu povo eleito ali, Senhor, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Nos limpa cada dia, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia. Purifica-nos, Senhor. Purifica-nos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos crentes, Senhor, como os crentes de Esmirna, que mesmo sendo pobres, Senhor, eram ricos espiritualmente. Que nós sejamos ricos espiritualmente. Que nós possamos ser como os crentes de Filadélfia, fiéis a Ti, cumprindo o Teu mandamento, ouvindo a Tua voz e obedecendo a Tua palavra, Senhor, mesmo quando aqueles se levantam, os maus se levantam contra nós, nós continuemos perseverando em Ti. Muito obrigada, Senhor, pela tua presença. Muito obrigada pelo teu Espírito Santo. Muito obrigada, Senhor, pelo derramamento do sangue de Jesus. Obrigada, Pai, por tu teres enviado Jesus. Obrigada, Jesus, por morrer por nós, por ressuscitar, por nos garantir o perdão dos pecados e a vida eterna. E muito obrigada, Espírito Santo, por nos ajudar a suportarmos, Senhor, as aflições e as dificuldades aqui na terra. Em nome de Jesus, que nós possamos um dia morar contigo, Pai, e sermos dignos de entrar na cidade pelas portas. Em nome de Jesus, muito obrigada. Amém, Senhor. Queridos irmãos, que Deus os abençoe. Muito obrigada por assistir. Compartilhe o vídeo, abençoe outras vidas. Coloque um comentário aí se você gostou da mensagem, se está te abençoando. Compartilha com outras pessoas para abençoar o canal, para vidas serem alcançadas, né, através do Evangelho. Eu sei que tem muitas pessoas que postam vídeos sobre Apocalipse, mas Jesus falou no meu coração para falar, porque cada um tem uma peculiaridade, né? Nós fazemos parte do corpo de Cristo e cada membro tem uma função, tem uma utilidade. E certamente o Espírito Santo falou algo ao seu coração através dessa mensagem, porque o Senhor dá a cada um, né, segundo a vontade e o querer dele. Que Deus abençoe a sua vida ricamente. Que Jesus te abençoe. Senhor te abençoe e te guarde. Se você tem algum pedido de oração, coloca nos comentários, que depois eu vou estar lendo e vou estar apresentando para o Senhor, tá, meu querido irmão, minha querida irmã. Vou estar apresentando para o Senhor. Coloca o seu nome ali, da tua família. Nas minhas orações, eu falo o nome da pessoa, eu apresento. Às vezes demoro para orar, que é bastante gente, né? Mas a gente está aí para isso, irmãos. O Senhor sabe todas as coisas. Por enquanto dá para eu fazer isso, né? Ainda, né? Por enquanto a gente ainda pode. Então a gente faz. Porque nós amamos os nossos irmãos e amamos as almas. Que Jesus te abençoe. Se inscreve, abençoa o canal, em nome de Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Me perdoe se faltou alguma coisa. Que Jesus te abençoe. Em nome de Jesus.